Bom pessoal, bem-vindos ao Cristão. Essa semana a gente vai ter o primeiro Cristão musical. O tema dessa semana é música gospel e música secular. Para começar o vídeo dessa semana, a gente precisa entender o conceito de música gospel e de música secular que está sendo aplicado hoje em dia, principalmente nas igrejas. O conceito aplicado é basicamente o seguinte: quem é evangélico, ou se diz evangélico, só grava música gospel. Quem é adepto de qualquer outra religião, inclusive o catolicismo, só grava música secular. É simplesmente um rótulo, é basicamente um rótulo. Um cristão grava uma música, um cristão protestante, música gospel. Um adepto de qualquer outra religião grava uma música secular. Para começar, eu quero deixar clara a minha opinião, que é completamente contrária a essa rotulação. Para mim, não existe música gospel e música secular. Para mim, existe música que edifica e música que não edifica. Música que é coerente com o seu padrão de vida e música que não é coerente. Então é muito mais fácil a gente dividir dessa forma do que dividir entre gospel e secular. Por quê? Tem muita música gospel que não é coerente. E tem muita música secular que é muito mais coerente do que a maioria das músicas gospel. Então essa divisão é muito mais interessante, você dividir por aquilo que condiz a sua forma de viver e aquilo que não condiz, com aquilo que é coerente para você e o que não é, com aquilo que te edifica e aquilo que não te edifica, do que dividir simplesmente por música gospel e música secular. Principalmente porque hoje em dia a música gospel vive uma crise. A música gospel estourou de forma comercial, toda gravadora agora quer ter um cantor gospel, quer poder contar com um grupo de cantores gospel, e essa música se tornou muito comercial. Então hoje em dia a música gospel não tem mais aquele interesse em retratar a verdade bíblica, em retratar uma verdade doutrinária, em retratar a verdade eclesiástica do evangelho. Hoje em dia a maioria das músicas gospel simplesmente tem que ser comercial, elas simplesmente tem que vender. As gravadoras querem que essas músicas vendam, que os CDs saiam por aí, que baixem muito no iTunes, que bombe de visualizações no YouTube, é basicamente isso. Então essa preocupação com o fator comercial da música gospel prejudicou demais as letras. Prejudicou demais até os próprios cantores, que diversas vezes entraram em contradições, simplesmente porque as gravadoras quiseram que eles entrassem em contradições. Então, por exemplo, eu não queria deixar um exemplo aqui, mas eu me sinto na obrigação de deixar um exemplo. A música da Damares, que estourou no Brasil inteiro, chamada Sabor de Mel, não é coerente com a verdade bíblica, mas ela é uma música comercial, porque basicamente a tendência vingativa estava estourando em todos os conceitos da música, em todos os segmentos. E essa música é uma música vingativa. Se você ler a letra, ela é uma música que prega praticamente só a vingança. Então, por exemplo, o Beijinho no Ombro da Valesca Popozuda estava estourando, porque é uma tendência. Essa música de vingativa, de você é meu inimigo, de você vai ter que me aplaudir, eu vou estar no palco, e enfim, é uma tendência isso. Então digamos que trazendo para uma linguagem mais popular, Sabor de Mel é o beijinho no ombro gospel. É a música do recalque gospel. E isso é muito grave, porque não é condizente com a verdade bíblica. A Bíblia é muito clara em diversos trechos quando diz que a gente não pode ser vingativo. Nós temos que oferecer a outra face, nós temos que orar por aqueles que nos perseguem. E não simplesmente achar que Deus é obrigado a colocar a gente no palco para o nosso inimigo nos aplaudir. Se você for ver a verdade da Bíblia, nos evangelhos, a grande maioria dos discípulos de Cristo não tiveram uma vitória com sabor de mel. Só que simplesmente o fato de estar com Cristo, de andar com Cristo, de conhecer a verdade de Cristo, isso já é uma vitória. Porque por mais que eles tenham morrido crucificados ou partidos ao meio, depois daquela morte terrível, eles tiveram uma vida eterna, com certeza, muito gratificante. E essa deveria ser a vitória do sabor de mel. E não simplesmente você estar no palco e o seu inimigo, entre aspas, na plateia, você está jantando no banquete, o seu inimigo passando fome, que é basicamente isso que a música da Damares fala. Sabor de Mel. Em contrapartida, nós temos músicas como, por exemplo, se eu não me engano, é do Edson Hudson, uma música chamada Foi Deus, que é uma música sensacional. Embora não seja uma música direcionada para Deus, ela é uma música que engrandece o nome de Deus, que agradece a Deus por aquele rapaz ter encontrado uma garota que para ele foi interessante, foi um presente de Deus para ele. Então, de uma forma ou de outra, ele está enaltecendo o nome de Deus pelo presente que ele recebeu. Então é muito mais coerente você ouvir, por exemplo, Foi Deus do Edson Hudson do que Sabor de Mel da Damares. Para não ficar só em uma exceção à regra, eu posso dar outros exemplos. Por exemplo, o Gustavo Lima gravou uma música que ela é praticamente gospel. Ela é uma música gospel, ela é uma música de adoração a Deus, porque é isso que a palavra gospel significa. Só que a gente não pode usar essa música nas igrejas simplesmente porque é o Gustavo Lima que gravou.
O simples fato do Gustavo Lima ser um intérprete e ele não ser cristão proíbe essa música de ser tocada na igreja. Proíbe o cristão de ouvir essa música, sendo ela uma música gospel. Se você ler a letra da música, se você ouvir a música, você vai ver que ela é uma música gospel. Só que ela é cantada por um intérprete secular. Ou um intérprete considerado secular. Então, ela é proibida dentro das igrejas. Você não pode ouvir porque é pecado. Em contrapartida, nós temos uma música do Apocalipse 16, chamada Aproveite a Festa, e se você ouvir, você vai ver que ela não tem nada de música gospel. Ela não tem nada de palavra de Deus, de evangelho, nada. Simplesmente o intérprete, que é o pregador Lu, é cristão. Então ela é classificada como música gospel. Só que se você for olhar as duas letras que eu expus agora, do Gustavo Lima e a do pregador Lu, você vai ver que a música do Gustavo Lima é extremamente mais interessante, mais coerente e mais edificante do que Aproveite a Festa do Apocalipse 16. A música Aproveite a Festa não tem nada de gospel, muito pelo contrário, ela é completamente secular. Só que o simples fato de um cantor evangélico ser o intérprete da canção torna ela como gospel para pastores, para líderes de jovens, e autoriza que essa música seja tocada na igreja, autoriza que um cristão escute essa música. Agora, a música do Gustavo Lima, que é extremamente edificante, não pode ser tocada simplesmente porque ele é um intérprete gospel. Será que isso faz sentido? Será que isso é coerente? Será que isso está certo? Eu poderia passar horas aqui dando exemplos de músicas seculares que são coerentes, que são edificantes, e de músicas gospels que estão fora da verdade bíblica, que estão fora do evangelho. Eu poderia dar diversos exemplos, mas eu acho que esses dois exemplos já deixaram claro que não é só uma exceção à regra. Que hoje a música gospel é de fato comercial, e ela não está mais preocupada com a verdade do evangelho e com a verdade bíblica. Em contrapartida, tem diversos cantores seculares que estão gravando músicas extremamente edificantes, e a gente é proibido de ouvir simplesmente porque o cantor não é evangélico. Então eu queria deixar claro que é muito mais coerente que a gente comece a dividir o que a gente escuta, o nosso playlist, entre músicas edificantes e não edificantes, ou entre músicas coerentes e não coerentes, do que entre músicas gospel e secular. Porque essa rotulação de gospel e secular, essa questão de você criar determinados grupos musicais, isso aqui é gospel, isso aqui é secular, não vai trazer nenhum benefício para você. Simplesmente você vai começar a consumir produtos gospel que estão cheios de heresias, que estão cheios de inverdades, produtos que não têm nenhum compromisso com a verdade bíblica e com o Evangelho de Cristo. Você vai consumir simplesmente pelo rótulo de gospel. Em contrapartida, você vai deixar de consumir músicas sensacionais, com uma musicalidade genial, com um bom arranjamento, bem mixadas, gravadas em bons estúdios, com bons cantores e com letras edificantes, simplesmente porque o rótulo daquela música diz que ela é secular. Então, cristão, você que me assiste, ou se você também não é cristão, entenda uma coisa, a música, ela tem que ser dividida entre coerente e não coerente. Se você achar que uma música secular é coerente para você, pode escutar sem problemas. Se você achar que uma música gospel não é coerente, não escute. Porque você ouvir uma música secular não te torna um pecador. Você ouvir uma música secular não te condena ao inferno. Assim como qualquer outra pessoa ouvir uma música gospel, não dá salvação a ela, ou não garante que ela seja santa. Entendeu? Você simplesmente precisa saber diferenciar aquilo que é bom para você e aquilo que não é. Então não caia nessa rotulação de música gospel e música secular. Não aceite esse rótulo de gospel e secular para você. A gente precisa entender que música é música. Independente da língua que seja gravada, independente do ritmo que ela seja colocada, da roupagem, ela é música. O que difere uma música da outra é a letra. Então se a letra é coerente, escute. Se não é, não escute, independente de ser gospel ou não, independente se a cantora é pentecostal. Se a letra não for coerente, não escute. E se uma música secular, independente de quem seja o cantor, for coerente, pode escutar, sem nenhum problema. É assim que a gente precisa enxergar as coisas. Tem muita coisa na igreja de hoje em dia que me deixa preocupado. E eu pretendo expor esses pontos de vista aqui no canal toda semana. Mas, essa semana eu pretendo fazer esse vídeo porque é realmente algo que vem me preocupando. A música gospel hoje ela é extremamente comercial, não tem mais compromisso com a verdade da Bíblia nem com o Evangelho. Eu teria diversas outras músicas aqui para usar como exemplo. Não vou usar, porque eu acho que as músicas que eu usei aqui já foram suficientes. Mas se você prestar atenção nas letras das músicas que tocam nas igrejas, nas letras das músicas que eles colocam como gospel, você vai perceber diversas coisas que são inverdades, que são incoerentes, que são hipócritas, que são heresias. Então, vamos começar a diferenciar as músicas entre coerentes e não coerentes, entre edificantes e não edificantes, e não simplesmente entre gospel e secular. Tá ok, pessoal? Esse foi o vídeo dessa semana. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixa o gostei aqui embaixo. Curta a nossa página no Facebook, que é www.ipcc.com.
www.facebook.com/eucristal e se inscreva no nosso canal. Beleza, pessoal? Até a semana que vem.